Bem, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Galdino Ribeiro, uma oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês. Eu já venho acompanhando o trabalho aqui do Papo Pai d'Égua. Sou um de vocês, sou um empreendedor também. Na minha área, que é comunicação, eu já estou há 22 anos ministrando um curso de oratória, curso prático de oratória. Começou em 97, depois da primeira turma veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta, e por incrível que pareça, as pessoas continuaram tendo dificuldade em falar em público. Então eu continuei dando curso. Se me contassem 22 anos atrás que eu ia começar e 22 anos depois, em 2019, ainda estaria falando, dando curso de oratória, eu não acreditaria. Mas estamos aqui. Falar em público é uma necessidade. E a imensa maioria das pessoas que já perceberam essa dificuldade tem medo de falar em público. Então, estão nesse dilema. Você precisa falar, mas você tem medo. Tá? Ao longo de 22 anos, eu acho que, sem sombra de dúvida, 80% a 90% das pessoas que fazem meu curso fazem porque tem medo. Uma ou outra pessoa faz porque não tem medo, que só quer aperfeiçoar, quer melhorar algum detalhe. A maioria tem medo. Às vezes chama de nervosismo, às vezes chama de ansiedade, às vezes dá outro nome. Mas vamos resumir na palavrinha mais simples, o medo. E aí o objetivo dessa apresentação, como vocês estão vendo ali, é dar técnicas para falar em público sem medo, porque eu garanto que é possível. Eu já vi, vocês já devem ter visto, às vezes, um ator, às vezes alguém da área dizendo assim, é impossível falar sem medo. Você sempre vai... Eu não acredito. Eu não acredito. É necessário, sim, uma mudança de mentalidade. E aí, a finalidade dessa palestra é dar algumas dicas, algumas bem óbvias, outras nem tanto, justamente para a gente fazer essa mudança de mentalidade. Porque eu acredito que cada um de vocês sabe do que precisa falar. Eu não acredito que ninguém aqui toparia fazer uma apresentação para falar de um assunto que não conhecesse. Eu tenho certeza que todos vocês sabem do que precisa falar. Então, o que falta? Por que você não fala daquilo que você sabe? Então, nós vamos falar disso. Eu dividi... Em primeiro lugar, explicando que o que é uma técnica. Uma técnica é qualquer procedimento, é qualquer ação, é qualquer esforço que te ajuda a diminuir um esforço. Então, para você aprender uma técnica, para você mudar um hábito, antes você não fazia tal coisa e agora faz. É preciso um esforço. Mas esse esforço vai te poupar muito esforço. Inclusive para aquelas pessoas que sentem mais dificuldade, vai poupar muita dor, muita ansiedade, noites, às vezes, mal dormidas. Não é assim? Alguém se identifica? Não, alguém aqui não. Alguém conhece alguém que tem essa dificuldade? Na véspera de uma apresentação importante, já não consegue nem dormir direito? Pois é, todo mundo conhece alguém. Então a gente vai dar algumas dicas, algumas técnicas que vão ajudar a minimizar esse esforço e mudar o jogo. Saiba, em primeiro lugar, que a maioria das pessoas tem dificuldade. A maioria das pessoas tem esse medo de falar em público. Maioria, assim, disparada. Eu diria que 80% a 90% da humanidade tem essa dificuldade. Não fica à vontade ao falar em público. Agora, nós não devemos encarar isso como uma justificativa para, já que tem tanta gente assim, então é natural que eu continue também com medo. Não. Isso não deve ser uma justificativa para nós continuarmos onde estamos. Deve ser uma justificativa para nós nos diferenciarmos. Porque imagine que no seu ramo no negócio, a concorrência que por um acaso você tenha, eles também vão ter o mesmo problema. O mesmo problema. E muitas vezes um produto bom deixa de ser vendido, um serviço bom deixa de chegar ao mercado, porque a pessoa que precisava transmitir o quanto ele é bom não consegue. Fica nervosa e o nervosismo, ele é interpretado como falta de verdade. Não é assim? Você faz uma pergunta para alguém, a pessoa
gagueja para responder, você já começa a duvidar do que ela está dizendo. Seja um vendedor, seja um empreendedor, seja um profissional de qualquer tipo, seja a esposa para o marido, onde é que você estava até essa hora? E ele vai dizer, oh, não, gaguejou, está frito. Então, a gente tem que evitar isso, né? Tem que controlar o medo. Agora, imagine que eu vou fazer a minha apresentação todinha, olhando só para Eliana. Não dá para perceber que eu só estou olhando para Eliana? E o resto de vocês? Então, eu não recomendo isso de forma alguma, tá? E esse é o tipo de dica, de técnica, entre aspas, que você encontra por aí. Às vezes num livro, às vezes na internet. Não faça isso. Então eu vou citar primeiro 3 técnicas que eu considero óbvias, você encontra em todo lugar, mas eu acho importante relembrar. A primeira delas é: tenha um bom conteúdo de boas fontes. Quando você tem em mãos, eu gostei dessa imagem, quando você tem em mãos um bom conteúdo, quando você acredita no produto, no serviço que você tem, você já vai motivado. E se você tem alguma dúvida, se o conteúdo, aquilo que você vai falar é tão bom assim, converse com alguém mais experiente. Seja humilde e converse com alguém mais experiente. Essa pessoa, na hora que ela disser, olha, esse livro é muito bom, esse produto, esse serviço é muito bom, ótimo, você já vai não só com a autoridade do livro ou com a qualidade do produto, mas você soma isso à opinião daquela pessoa muito boa, a quem você foi pedir uma opinião. E toda essa autoridade, toda essa qualidade junto vai te deixar mais motivado. Caramba, eu tenho uma coisa muito boa em mãos, então eu tenho que falar disso. Outra, que também é muito comum, mas às vezes as pessoas esquecem, planeje a sua apresentação do início ao fim. Olha só, do início até o fim. Aí alguém poderia me dizer, não, mas isso é óbvio. Se eu vou fazer uma apresentação, é claro que eu vou planejar do início ao fim. Não, isso não é óbvio. Frequentemente eu vejo pessoas se concentrarem no meio da sua apresentação e não ter bem nítido, bem claro, o que ele vai dizer como introdução. O que ele vai dizer no final. O que eu vou dizer mesmo para começar? É por isso que desde a época da escola, você tinha um colega, eu já tive colegas que você perguntava assim antes do seminário, e aí, tá tudo pronto? Tá, tudo pronto. Ah, legal. Aí na hora que o sujeito chegava aqui na frente, olá, tudo bem? Eu vou falar de um assunto que eu acho que vocês já conhecem, mas que se vocês não conhecerem, vão conhecer agora, porque afinal de contas é um assunto muito conhecido. Por que ele enrola? Por que ele patina no mesmo lugar? É porque ele não tinha claro para si a introdução. Ou a conclusão. Às vezes o sujeito até falou bem do assunto e a conclusão dele é uma droga. Ele chega assim, antigamente ele dizia, bem, como dizia a Xuxa, né? Beijinho, beijinho. Quem é da época da Xuxa pegou a referência, né? Quem não é da época da Xuxa... Ou então a pessoa está até fazendo uma boa apresentação e de repente... gente, está acabando meu tempo, né? Eu vou ter que encerrar aqui. Por hoje. Poxa, eu fiz uma apresentação tão boa para terminar tão mal. Não, não pode ser assim. Uma apresentação boa, ela tem que ter, volto a dizer, do início ao fim. Ela tem que ser pensada do início ao fim. Outra coisa óbvia, mas que também as pessoas pecam às vezes. A necessidade do treino. Você precisa treinar aquilo que você vai dizer. Não basta você saber, não basta você ter o conteúdo. Aquilo que você treinou é mais fácil dizer. Eu já vi gente preparar boas apresentações e na hora não conseguir pronunciar uma palavra mais difícil que estava ali no meio. Ou pronunciar errado, eu não sei o que é pior. Esse é o tipo de coisa que você descobre no treino. O treino também é a única forma de você saber quanto tempo você vai gastar numa apresentação. É impossível você olhar para as suas anotações e... eu vou gastar 14 minutos.
Ah, eu vou gastar 32 minutos. É impossível. Você só sabe quanto tempo você vai gastar na hora que você treina. Eu recomendo que você tem um tempo X até a sua apresentação, gaste, reserve um tempo ideal para você organizar, preparar tudo e os últimos dias reserve apenas para treinar. Apenas para treinar. Você não vai ficar remexendo, você não vai ficar até o último minuto antes da apresentação mexendo na apresentação, mudando os exemplos, mudando os gráficos, mudando os argumentos. Isso é péssimo, isso é uma perda de foco. Prepara tudo antes, te programa, óbvio, até o dia... A minha apresentação é dia 12. Até o dia 10 eu vou concluir essa apresentação. Depois que ela estiver toda organizada, eu vou gastar o dia 11 e o início do dia 12 só treinando. À noite do dia 12 eu vou lá e apresento. Lindo. Perfeito. Nada de ficar mexendo até o último segundo. Técnicas importantes. Gostei dessa frase aqui. Ar entra, ar sai. Mente clareia e o corpo descontrai. Ela fala da importância de respirar. E, aliás, vocês sabem que a respiração, olha só, nós não controlamos o nosso batimento cardíaco, nós não controlamos a nossa pressão sanguínea. Pelo menos eu não controlo, não sei se vocês. Mas a nossa respiração a gente controla. E através da nossa respiração a gente consegue controlar os outros fluxos, os outros processos que ocorrem dentro do nosso corpo. Através da respiração. E como é que a gente respira de uma forma? Uma das formas, não é a única, é essa aqui. Faça esse exercício comigo. Descruze os braços e as pernas, por gentileza. 3 segundos você... Pode ficar sentado mesmo. 3 segundos você enche, 3 segundos... Não precisa aprender. 3 segundos você enche, 3 segundos você esvazia, 3 segundos você fica com o pulmão vazio, certo? Ao encher, não faça isso aqui. Não é natural. Encha a partir daqui de baixo. Então, 3 segundos, a partir daqui de baixo, enche, 3 segundos esvazia, 3 segundos fica com ele vazio. Ok? Então, comigo, inspire. Solte o ar. Inspire. Solte o ar. É uma forma, obrigado, é uma forma objetiva, é uma forma direta de você dizer para o seu corpo relaxar. E é incrível, ao mesmo tempo que o seu corpo ele relaxa, a sua mente ganha foco. Ela deixa de lado as distrações. Respiração, há milhares de anos, é uma forma prática e efetiva de você estabelecer um controle das suas emoções. Sorria. Quando você sorri, você está dizendo para você próprio: calma. Que bom que eu estou aqui. Vale a pena estar aqui. Não há razão para medo, ninguém é meu inimigo. Tudo isso você diz num sorriso. Você diz esse sorriso para quem te vê e você diz esse sorriso para você também. Talvez você já tenha ouvido falar que até atendentes de telemarketing são orientados a sorrir ao falar com as pessoas. Por quê? Porque quando você sorri, a sua voz fica diferente. Pelo contrário, se você escuta uma voz assim no telefone, alô, quero falar com você. É claro que você imagina a pessoa e ela não está sorrindo. Então nós temos que nos acostumar, inclusive, a sorrir. Ah, mas eu tô meio assim, né? Eu tô meio assim, não dá para sorrir de... Não, relaxe. Eu te garanto que se você fizer o sorriso e mais da respiração,
o seu sorriso ele vai ficar natural. Conheça o local e os equipamentos. Uma boa razão para você ficar preocupado com alguma circunstância quando você não conhece as pessoas. Não conhece o local, não conhece o equipamento que você vai usar. Hipoteticamente, eu venho fazer essa apresentação, não sei se a pessoa vai conseguir me filmar, não sei se vai ter microfone ou se vai ter um microfone que eu nunca usei. Vou usar um computador, um notebook que não é o meu. Será que ele vai rodar o meu arquivo, a minha apresentação? Tudo isso é razão de preocupação e razões genuínas. Pelo contrário, quando você já se familiarizou com o local, com o equipamento, você tira esses elementos de surpresa que podem surgir. E você vai mais convicto. Já conheço o local, já vou usar um equipamento que é o meu. Hoje eu não ando mais, mas durante muito tempo eu andei com extensão elétrica, Benjamin, cabo HDMI, porque às vezes você chega num lugar e o cabo HDMI da pessoa dá problema. Tem que levar tudo isso, inclusive porque se houver algum problema, e se não tiver passador? Eu sempre levo o meu. Cansado de emprestar o meu passador, estou vendo um palestrante. Para mim é uma tecnologia básica, essas coisas que você precisa ter e precisa conhecer. Eu vou dar uma dica extra, né? Quando você for falar em algum lugar e tiver que usar microfone, verifique um backup, um segundo microfone. A coisa mais comum é o microfone que você está usando, que já foi falhar no meio da apresentação. Então, pergunte lá, olha, tem um segundo microfone? Principalmente se for um microfone sem fio. Bateria no início da apresentação está linda e maravilhosa. Depois de 30 minutos a bendita começa a falhar. Mais uma dica, se tem um técnico responsável para cuidar dessa parte, confira com ele. Alô, tudo bem? Eu sou o Galdino, palestrante, o senhor é o... eu sou Francisco. Seu Francisco, poxa, obrigado aí pelo seu apoio. O senhor vai ficar aqui durante toda a apresentação, não é? Porque eu já vi a pessoa arrumar tudo e tchau. Ou então ela sai para fazer um lanche. Aí na hora que dá pane no equipamento, alguma coisa deixou de funcionar, cadê o técnico? E tudo isso distrai a plateia que estava com você animada. Aí dali a pouco já está desinteressada, todo mundo já puxa o celular, vai para o Zap, aí esfria tudo aquilo que você tinha conquistado. Coma e beba moderadamente antes. Quando eu digo comer, eu não estou falando comer muito, por isso moderadamente. Faça um lanche, 1, 2 horas depois. Às vezes você fica nervoso e você não percebe, mas aquilo é o seu corpo dizendo que está com fome. Dizendo que está faltando glicose no sangue. Então faça um lanche leve. Eu comi 2 frutas, seguindo a minha própria recomendação, mais ou menos 2 horas atrás eu comi 2 frutinhas, ótimo. Nunca vou esquecer, uma vez eu tive que fazer uma apresentação e na hora o meu estômago começou a fazer barulho. E aí ele fazia barulho e eu falava mais alto, já tentar esconder o barulho que o estômago está fazendo. Outra, água. Olha eu com meus 2 copinhos aqui. Porque é natural, você está aqui falando, mesmo que eu esteja tranquilo, a boca fica seca. Se eu estiver nervoso, aí é que a boca vai ficar mais seca ainda. Fale pausadamente. Eu não sei se vocês gostam desse cidadão, do Obama, mas ele era famoso por ser um ótimo orador e por trabalhar muito as suas pausas. E aí vamos fazer um exercício rápido aqui, olha. Pense nessas frases aqui. E as barrinhas vão representar as pausas. Eu poderia usar a pausa dos pontos e vírgulas e a frase ficaria assim. Corte as frases desta maneira em períodos curtos. Depois, leia tudo com calma, observando cada momento de respirar. Pronto, eu obedeci, eu li corretamente? Sim, usando a pontuação da frase. Uma vírgula aqui, outra vírgula, um ponto ali. Mas para dar ênfase em alguma coisa,
E esse também é um bom exercício para aquelas pessoas que sentem que falam muito rápido. A gente pode escolher uma frase e trabalhar essas pausas. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos ler todos juntos, só que aonde tem essa barrinha aqui, a gente vai dar 2 segundos de intervalo. Ok? 2 segundos. Eu vou contar aqui. Então, leia comigo. 1, 2, 3. Corte as frases desta maneira em períodos curtos. Depois, leia tudo com calma, observando cada momento de respirar. Algumas pessoas não conseguem segurar, né? Dá vontade de dizer logo. E a pausa, ela tem um poder. Ela tem um poder de permitir que o público assimile o que você acabou de dizer. E, ao mesmo tempo, ela cria uma expectativa para aquilo que vem em seguida. Observe o meu modo de falar. Pausa é uma coisa que eu trabalho conscientemente há bastante tempo. A pessoa que não lida bem com as pausas começa a falar uma coisa após a outra e não sabe quando a gente não sabe mais quando é que termina uma frase, começa a dar. Ou então o sujeito começa assim. Outra coisa que eu queria dizer esses ruídos entram justamente onde deveria haver uma pausa. Como a pessoa não sabe lidar com o silêncio, ela fica. Tá. A dica é, pegue um texto escrito, se você sente que gostaria de melhorar ou que precisa melhorar, e leia dando essas pausas. Dica número 9. Prepare um roteiro. Tenha um roteiro. Eu não recomendo que você fique segurando o seu roteiro. Mas eu recomendo a você, mesmo que você seja um orador experiente, que você faça um roteiro. Ah, mas se não é para segurar, eu vou fazer o que com ele? Use um roteiro, olha a sacada. Use um roteiro como colete salva-vidas dentro de um barco. Todo mundo já viajou de barco alguma vez? Já? Quando você entra, você é o tipo de pessoa que pega, amarra o colete em você e fica a viagem inteira andando com o colete? Tá? Se você faz isso, não precisa comentar. Agora, vamos supor que você fez a viagem inteira e não precisou usar o colete. Ele foi útil ou inútil? Não aconteceu nenhum acidente, você não precisou pegar o colete. Foi útil ou inútil? Útil para quê? Hã? Hã? Se você fez da viagem inteira e não precisou usar o colete. Estava com colete ou sem? Sem. Sem colete, tá. Você não precisou sacar o colete de onde ele estava. Ele foi útil ou inútil? Eu estou propensa a responder que ele foi útil, porque é um padrão de segurança que deve constar no navio. A partir do momento que ele está lá, ele me passa a segurança de que ele... Ah, essa é a palavra-chave. Segurança. Essa é a palavra-chave. Segurança. Mesmo que não ocorra um acidente, mesmo que você não tenha pego um colete amarrado em você, ele foi útil porque ele estando ali, ele gerou uma segurança. Na falta dele, você não faria a viagem, ou você faria, mas faria preocupado. Ai, meu Deus, se aconteceu alguma coisa. O roteiro é exatamente o mesmo princípio. Em primeiro lugar, quando você faz o seu roteiro, você organiza as ideias que estão dentro da sua cabeça. E não basta elas estarem dentro da sua cabeça, você precisa delas dentro da sua cabeça e organizadas. Início, meio e fim. Então, quando você faz o seu roteiro, você organiza as ideias. Mas eu preciso ficar segurando? Não, deixa ali perto. Lá da onde está, aquele roteiro vai gerar uma segurança de que se você esquecer alguma coisa importante, com naturalidade... Então, outra coisa importante que nós precisamos observar é justamente
Pronto, eu já fui lá, já olhei o roteiro e com naturalidade eu prossigo o discurso. Em hipótese alguma... Ai, meu Deus, eu acho que eu esqueci alguma coisa importante aqui. Porque quando você faz isso, e eu já vi muitas pessoas fazerem isso, a impressão no público é, meu Deus, tudo que ele sabe está escrito naquele papel. Tá? Mas, volto a dizer, prepare e deixe lá. Eu, durante muito tempo, eu usava camisas como essa, de botão, eu fazia o meu roteiro, dobrava e enfiava no bolso. Ele estava bem aqui, gerando segurança. E eu continuo fazendo isso hoje. Só não em apresentações que eu já ministrei muitas vezes, mas para novas apresentações eu continuo fazendo até hoje. Algumas técnicas especiais. Especiais porque você não encontra por aí, mas da minha experiência e os meus alunos comprovam que funciona. Primeiro, anote os benefícios de fazer aquela apresentação. Novamente, deixe claro para você. Benefício para quem? Para você. Que benefícios eu vou ter ao fazer essa apresentação? Mais pessoas vão me conhecer, mais pessoas vão conhecer o meu trabalho, o meu produto, o meu serviço, mais pessoas eu vou, com elas, me conectar. Benefícios que eu vou ter. E agora o benefício das pessoas que vão me ouvir. Essas pessoas vão ter menos medo, essas pessoas vão aprender técnicas que funcionam para ficarem mais tranquilas e mais motivadas. Essas pessoas... Quando você escreve isso, isso vai te dando também um gás, uma motivação. É importante ter claro isso para nós. E às vezes a gente esquece. A gente está tão preocupado com a apresentação que a gente esquece os benefícios que eu e o benefício que o meu público vai ter. 11. Visualize. Isso também é um exercício que muita gente não conhece. Pare, sente e durante 2 minutos, 2 ou 3 minutos, não precisa ser mais que isso, imagine as pessoas com as quais você vai falar. Aí você pode me dizer assim, não, mas eu ainda não conheço essas pessoas de tal lugar. Eu não conheço. Tá bom, mas usa a imaginação. Imagine uma pessoa feliz por estar ali te ouvindo. Agora imagine várias pessoas também felizes. Ótimo. 2, 3 minutos, encerra o exercício, amanhã, de novo. E no outro dia, de novo. Nós precisamos imaginar as pessoas que vão se beneficiar daquilo que eu vou dizer. De preferência, antes de finalmente encontrá-las. Vai imaginando. Uma hora coloca mais homens, outra hora coloca mais mulheres, mais assim, mais assado. Vai imaginando, vai treinando a sua imaginação. Na verdade, a pessoa que tem medo, ela também faz uma visualização, só que é uma visualização sem esse controle e ela imagina... O que ela imagina? As pessoas sorrindo e felizes? Não, né? Ela imagina as pessoas... É isso que ela imagina, é por isso que ela fica com medo. Nós temos que decidir fazer o exercício, só que da forma correta, para ter a emoção correta. Tem uma frase pessoal de autoincentivo. Se você é uma pessoa religiosa, você pode, por exemplo, cristão, você pode pegar uma frase da sua religião. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. E ficar lá refletindo. Ah, você não é tão religioso assim, mas você gosta do Paulo Coelho? Pensa numa frase do Paulo Coelho. Ah, eu gosto de uma poesia de Fernando Pessoa. Pensa na poesia de Fernando Pessoa. Tenha uma frase que te motive. Por que não pega as suas anotações e escreve lá em cima? No consciente e no inconsciente você vai estar absorvendo aquela ideia. Funciona, eu garanto. Fale num volume um pouco mais alto. O que é um volume um pouco mais alto? Olha só, presta atenção. Se eu estivesse falando nesse volume com vocês, vocês estariam ouvindo? Sim ou não? Todo mundo não está me ouvindo? Não. Ouvir ouvindo. Dá para eu me ouvir falando nesse volume? Sim ou não? Ok. Quando eu falo nesse outro volume, fica melhor ainda, não fica? Quando você fala um pouco mais alto, não é gritar, é falar um pouco mais alto, acontecem 2 coisas. Primeira, você se motiva a ouvir a sua própria voz.
E, em segundo lugar, você facilita as pessoas também a te ouvirem. Mas eu destaco, você se motiva. Então, fale num volume um pouco mais alto. Eu já vi pessoas que chegam para fazer a apresentação, até curvadas, e aí ela começa a apresentação, calma, eu já avisei, fala num volume um pouco mais alto. E aí a pessoa já muda a postura para falar nesse volume. Ela não consegue falar mais alto dessa posição aqui. Ela já melhora, inclusive, a postura dela para falar nesse volume. Novamente, todo mundo ganha. Na apresentação, esteja num modo sem críticas. Ok, você estudou, você se preparou, você treinou. Chegou na hora da apresentação, podem acontecer problemas? Podem. Esquece. Esquece. Não adianta se chatear com os problemas. Não adianta se criticar. Eu devia ter treinado mais. Não adianta, você treinou o que você treinou. A pior coisa é você ficar se criticando. Ou prestando atenção, se tiver um chato na plateia, prestando atenção na crítica do chato. Não, a vida é assim. Eu podia ter chegado aqui, podia ter engasgado o meu PowerPoint, poderia ter falhado o HDMI, mil coisas podem dar errado. Não adianta você embarcar na atitude negativa do erro. Faça o melhor que você puder. Entre num modo sem críticas. 15, penúltima. Treine a postura de um vencedor ou de uma vencedora. Que postura é essa? Imagina que você já é aquele top palestrante, aquele ultra master cara que você fala em público, as pessoas gostam de ouvir e a pessoa está ali animada e o público está animado com ela. Você tem que imaginar e já ir desde já treinando essa postura. Aí você pode dizer assim, não, mas eu não me sinto assim. Pois é, então finge. Finge, porque a maior parte da vida, imagina quando nós éramos pequenos e começamos a andar, como é que foi esse processo? A gente via, os pequenininhos ainda, as crianças que só engatinhavam, ela via os adultos andando e ela queria andar também. E aí ela começa a fingir. É óbvio que ela tropeça uma vez e cai de novo, e dali a pouco ela começa a dar os primeiros passos, daqui a pouco ela começa a correr. Mas ela começa vendo e imitando. Se você não gostar da palavra fingir, troque pela palavra imitar. Imite aquela pessoa que você quer se tornar. Favorável, alegre, disposta, feliz de estar ali falando em público. Vai imitando desde já. Antes que você perceba, você vai ser essa pessoa. E por último, mas não menos importante, eu recomendo, faça um curso de oratória. Não precisa ser o meu curso, pode ser outros cursos. O meu curso é só o mais antigo de Belém. Eu não digo que ele é o melhor, né? São os meus alunos que dizem. Né? Meus alunos, é a hora que a gente combinou assim, vocês... E se vocês tiverem interesse, a gente vai ter uma turma às quintas-feiras, agora no mês de agosto. E eu recomendo, se vocês gostaram desse conteúdo, a gente tem um e-book que eu vou disponibilizar de novo o link no grupo. Tem todas essas dicas, essas 16 técnicas para perder o medo de falar em público, que eu garanto para vocês, funcionam. A gente vem empregando no nosso curso, aprendendo uma a uma e testando uma a uma ao longo de todos esses anos, e eu garanto que funciona. É só usar. Só não funciona se você não usar. Obrigado.